Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Prev TV. Hoje eu vou conversar com vocês sobre segurados especiais e aposentadorias especiais. Qual é a real diferença entre eles? Segurados especiais são aqueles segurados considerados especiais pela legislação previdenciária, que teriam algumas benesses concedidas, algumas prerrogativas diante do trabalho árduo, do trabalho no sol, do trabalho na lavoura. A gente está falando aqui daquele trabalhador campesino, daquele agricultor que vive em regime de economia familiar. Ele vive e sobrevive daquilo. Aquilo ali não é uma chácara que ele tem um hobby, não é um sítio e ele faz outra coisa na cidade, tá? Ele tem que viver e sobreviver da terra. É a terra que ele usa para produzir. É aquele segurado especial puro. O artigo 55 nos traz a definição precisa desse segurado da Lei 8.203 de 1993. A gente tem divisão entre seringueiro, extrativista vegetal. A gente tem muito aqui, que eu trabalho muito aqui no Pantanal, na região com a população ribeirinha, pescador artesanal. A gente tem a figura do boia fria, que trabalha entre safras. A gente tem até mesmo os indígenas, tá? E temos a figura que eu vou tratar aqui com vocês agora, nesse momento, que é o empregado rural. Por que eu quero falar? Porque todos esses outros, a forma de comprovar a atividade é a mesma. A do empregado rural, aquele que trabalha com carteira assinada, CTPS, carteira de trabalho. Ele tem a idade reduzida também e se inclui no rol dos segurados especiais. Ele difere da maioria deles, que eu citei agora, na questão da renda mensal inicial. Isso você tem que tomar cuidado, porque esses segurados especiais têm uma renda de um salário mínimo. Quando vê a carta de concessão, você vai ver lá sempre R$1.100, a não ser que ele tenha contribuído de alguma maneira, de uma forma diferenciada, que possa até desenquadrá-lo de segurado especial. No caso do empregado rural em si, ele pode ter uma renda mensal mais alta, ele pode ter a anotação na carteira de trabalho dele diferente de um salário mínimo. Então cuidado, nós temos vários tipos de benefícios cabíveis a esses segurados especiais, né? Dentre eles salário maternidade, e auxílio doença, né? Ou incapacidade temporária. Então, cuidado quando você estiver lidando com um empregado que tem a carteira de trabalho assinada. A renda dele vai ser sempre diferente desse segurado especial puro que provém da agricultura de regime de economia familiar ou individual, tá bom? E para finalizar a diferenciação entre esses aqui que eu falei, eu quero falar sobre aposentadorias especiais com vocês. As aposentadorias especiais estão previstas na nossa lei de benefício como a aposentadoria concedida àquela pessoa que trabalha em atividade que o expõe a agentes químicos, físicos e biológicos que sejam nocivos à saúde dele. Essa é a previsibilidade das aposentadorias especiais que elas têm dentro do rol ali. A gente tem muita coisa para estudar nesse quesito, tem linha do tempo, tem enquadramento por categoria, tem depois os outros enquadramentos dependem de vários documentos. Por quê? Porque essa atividade ela só vai ser caracterizada como especial quando o nível desses ruídos, o nível de exposição desse segurado for maior do que a previsibilidade legal, do que é possível, do que é lícito se fazer. A mais difícil delas é o minerador, aquele minerador que trabalha lá no fundo mesmo da terra. Ele está exposto a vários tipos de agentes nocivos em quantidades muito mais altas, maiores do que as previstas. Mas elucidando isso para vocês, grande diferença entre eles, porque que eles também têm as prerrogativas deles. Então não confundir segurados especiais com aposentadorias especiais. Obrigada, até a próxima IGTV.